Eu estou tendo um maravilhoso final de semana nessa conferência aqui. Obrigado por serem tão hospitaleiros para comigo. Eu vou pregar nessa manhã deste livro. Não é o fim, é o início. Então, se você quer se aprofundar no sermão que eu vou pregar nessa manhã, é esse o livro. Se eu tiver tempo, eu vou conseguir assinar alguns livros antes de eu ir para o aeroporto. Pastor Evaldo, o senhor tem esse livro? Agora tem. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estares conosco nessa manhã. Nós te agradecemos pela irmã que te recebeu nessa manhã e já foi batizada em águas. Nós nos regozijamos por cada pessoa que foi curada pelo poder de Deus nessa manhã. Obrigado por tua presença neste momento. E que a palavra do Senhor fale com cada pessoa, é o que nós oramos agora em o nome de Jesus. Amém. O nosso versículo é João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de dar à luz a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de haver um homem nascido ao mundo. Algumas horinhas antes da crucificação, é isso aqui. É o dia em que Jesus é preso. E Jesus sabe o que está por vir. Mas os discípulos não têm noção do que está por vir. Mas então Jesus os prepara para o que está por vir através de uma metáfora. E ele dá a metáfora do trabalho de parto. E ele vai comparar a sua cruz ao trabalho de parto. Ele está dizendo aos seus discípulos: vai ficar bem complicado o negócio. Vocês vão ficar distraídos com a força que eu vou fazer. Vocês vão ficar distraídos com as contrações. Vocês vão ficar distraídos com a angústia. Mas eu estou para entrar em trabalho de parto. Eu vou entrar num trabalho de parto muito difícil. E Jesus está basicamente dizendo para os seus discípulos: eu estou grávido. Ele estava grávido de profecia. Ele estava grávido das Escrituras. Ele estava grávido dos propósitos do Pai. E quando você se achega à cruz, você está vendo um Deus grávido. Que está em trabalho de parto para dar à luz a algo no nosso planeta. E quando você olha para a ressurreição, o bebê nasceu. Aí vem a igreja.
E aí vem o novo e vivo caminho para o seio do Pai. Here comes your redemption. Aí vem a tua redenção. And the reason that the contractions of the cross were so intense. E a razão pela qual as contrações da cruz foram tão intensas, It was a real big baby. porque era um bebê bem grandão. When the disciples looked at the cross, they saw everything shutting down. Os discípulos, quando olharam para a cruz, viram tudo se fechando. When God looked at the cross, he saw everything opening up. Mas Deus, quando olha para a cruz, enxerga tudo se abrindo. When the disciples looked at the cross, they saw the end of everything. Quando os discípulos olham para a cruz, eles veem o fim de todas as coisas. When God looked at the cross, he saw the beginning of everything. Mas quando Deus olha para a cruz, ele enxerga o começo de todas as coisas. When the disciples looked at the cross, all they could see was a tomb. Quando os discípulos olharam para a cruz, tudo que eles conseguiam enxergar era um túmulo. Because when there's a tomb in your life, it totally fills your screen. Porque quando você tem um túmulo na sua vida, ele toma conta de tudo que é a sua vida. But when God looked at the cross, he saw a womb. Mas quando Deus olhou para a cruz, ele viu um útero. And the nails became his friends. E os cravos se tornaram seus amigos. When a woman goes into labor, Quando uma mulher entra em trabalho de parto, the contractions become her friend. as contrações se tornam suas amigas. I am not speaking from personal experience. Eu não estou falando de uma experiência própria. When a woman goes into labor, Mas quando uma mulher entra em trabalho de parto, her eyes change. os olhos dela mudam. Something inside her goes, we are not staying here. Algo dentro dela diz: nós não podemos ficar aqui. When a woman goes into labor, Quando uma mulher entra em trabalho de parto, everybody in that birthing room becomes her enemy. todo mundo naquela sala de parto se torna sua inimiga. Get out of my way. Sai da minha frente. I've got some work to do here. Eu tenho algo para fazer aqui. And when a woman goes into labor, E quando uma mulher entra em trabalho de parto, she takes the contractions that feel like her enemy, ela pega essas contrações que parecem ser suas inimigas and she turns them into friends. e ela transforma essas contrações em amigas. Uses her contractions to pull E usa as contrações para fazer força, so that she can birth a new life. para que ela possa dar à luz a uma nova vida no mundo. When Jesus was on the cross E quando Jesus estava na cruz, with nails in his hands, com cravos em suas mãos, nails in his feet, cravos em seus pés, the nails felt like his enemy, os cravos pareciam ser seus inimigos, but he turned them into friends. mas ele transformou eles em seus amigos. Harnessed the intensity of his suffering. Ele toma conta da intensidade do seu sofrimento And he turned his sufferings into contractions e ele transforma o seu sofrimento em contrações, so that he could push on the cross para que ele pudesse fazer força na cruz and birth our redemption. e dar à luz a nossa redenção. I hear Jesus saying to us from the cross, Eu escuto Jesus dizer da cruz para nós: give me my nails, I've got some work to do. me dê os meus cravos, porque eu tenho algo para fazer. Give me my nails so that I can spread my arms even further Me dê os meus cravos para que eu possa esticar os meus braços ainda mais longe and show you how much I love you. e mostrar a vocês o quanto eu os amo. Give me my nails so that I can earn my stripes as the captain of your salvation.
Me deem os meus cravos para que eu possa ganhar as minhas insígnias do capitão da vossa salvação. Give me my nails so that I can build on this mountain a tower of salvation. Me deem os meus cravos para que eu possa construir sobre esse monte uma torre de salvação. Because when you give the carpenter from Nazareth nails, Porque quando você dá pregos a um carpinteiro de Nazaré, he's going to build something. ele vai construir algo. The cross became his scaffolding. A cruz se transformou no seu andaime. And on Calvary, he built a tower of salvation. E no Calvário ele construiu uma torre de salvação. Give me my nails. Me deem os meus To pregos. this cross. E eu vou encravá-lo nessa cruz. Every accusation that the devil uses against you. Eu vou encravar na cruz cada acusação que o Satanás usa contra você. Give me my nails, and I will nail to this cross Me deem os meus cravos e eu vou colocar na cruz, sin that's trying to drag you down. encravar cada pecado que tenta te trazer para baixo. Give me my nails, and I will nail to this cross Me deem os meus cravos para que eu possa encravar na cruz the written requirements that are against o escrito de dívida que vos era contrário. you. This is Colossians 2:14. Isso é Colossenses 2,14, por favor. Tendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, e o removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Paul is talking about the law of Moses. Paulo está falando sobre a lei de Moisés. The law of Moses said that if you want to get close to God, Porque a lei de Moisés dizia que se você quiser se aproximar de Deus, you must do this. você precisa fazer isso, 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 isso. And the law of Moses said that if you want to get close to God, E a lei de Moisés também dizia que se você quer se aproximar de Deus, not do this. você não pode fazer isso, 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 isso. And it produced a performance-based religion. E ela produziu um relacionamento, uma religião baseado em performance. None of us could perform adequately. E nenhum de nós poderia ter uma performance adequada para isso. The very law that God intended to bring us close E a lei que Deus tinha a intenção de nos trazer para perto, actually became contrary to us. na verdade se tornou contrária a nós. It became an impediment to closeness with God E ela se torna um impedimento para a aproximação de Deus. because we could not perform adequately. Porque a nossa performance nunca seria adequada. And on the cross, E na cruz, Jesus Christ took performance-based religion e lá na cruz, Jesus derruba essa religião baseada em performance He nailed it to the cross. e encrava na cruz do Calvário. That today there isn't a single person in the house today Então hoje não há uma única pessoa neste lugar that came into the presence of Jesus this morning because you had a good week. que tenha vindo até a presença de Jesus nessa manhã, porque você teve uma boa semana. The only reason we came close to Jesus A única razão pela qual nos aproximamos de Jesus is hoje because of the blood of Calvary that has been applied to our lives. é por causa do sangue da cruz do Calvário que foi aplicado sobre as nossas vidas. Because of the blood of the cross, E por causa do sangue da cruz de Cristo, I now come with boldness right into the presence. eu me achego ousadamente à presença de Deus. Give me my nail. Me deem os meus cravos, Got some work to do. porque eu tenho algo para fazer. You thought they nailed him. Você achava que Jesus estava sendo encravado. He goes, I nailed it.
E ele diz, não, eu que estou encravando algo. It was a beautiful reversal. Foi um plot twist muito, muito incrível que Jesus fez na cruz do Calvário. They nailed him. Eles o encravaram He nailed it. e ele encravou algo lá. Give me my nail Me deem os meus cravos, so I can purchase your redemption. para que eu possa comprar a vossa redenção. If you can receive this, Se você consegue receber isso, pain can actually become your friend. a dor pode, na verdade, se tornar sua amiga. Just as a woman will make the pain of her contractions her friend, Assim como uma mulher faz das contrações suas amigas. and just as Jesus Christ made the sufferings of his nails his friend, Assim como Jesus fez o sofrimento dos seus cravos, também seus amigos. your suffering can also become your friend. O teu sofrimento também pode se tornar o teu amigo. If you turn it into contraction. Se você os transformar em contrações. I am suggesting that the trial that you are in Eu estou sugerindo de que essa provação pela qual você está passando is actually intended in the heart of God to birth something. na verdade, no coração de Deus tem a intenção de que você traga à luz algo. You thought the trial was going to kill you. Você achava que essa tentação, essa provação ia te matar? It's going to become a womb to birth something. Não, ela vai se tornar um útero para que você possa parir algo para Deus. The sufferings of our trials can become our friend. Então, os sofrimentos das nossas provações podem se tornar nossos amigos. Pain will help you change. A dor vai te ajudar a você mudar. Your son hasn't changed yet because he's not yet in enough pain. O teu filho ainda não mudou, porque ele ainda não passou por dor suficiente. Pain will get you praying like you've never prayed. A dor vai te levar a orar como você nunca orou. When you get in enough pain, you start coming after the word of God like you never have in all your life. Quando você tem dor suficiente, você vai até a palavra como você nunca buscou antes. When you get in enough pain, you start praying crazy prayer. Quando você está em bastante dor, você começa a orar orações muito loucas, Dangerous prayer. orações perigosas, Desperate prayer. orações desesperadas. Pain will change your personality. A dor vai mudar a tua personalidade. Get out of my way. Sai do meu caminho. I have got to get to Jesus. Eu preciso chegar até Jesus. Don't move, I just might run you over. E se você não sair, eu vou passar por cima de você. I am going to touch the hem of his garment. Porque eu vou tocar na orla da sua veste. If you get in enough pain, Se você estiver em bastante dor, you'll lose your fear of man. você vai perder o seu temor dos homens. There are some things in the kingdom of God you will never birth until you're in enough. Há coisas no reino de Deus que você nunca vai parir até que você esteja em dor o suficiente para isso. There's a scripture that goes like this. Tem um versículo que fala o seguinte: Jesus Christ is called the firstborn from the dead. Jesus Cristo é chamado de o primogênito entre os mortos. Actually, two verses that call him Dois from the dead. versículos falam sobre isso, o primogênito dentre os mortos. The scripture's talking about the resurrection. E as escrituras estão falando a respeito da ressurreição. When Jesus was raised from the dead, Quando Jesus foi ressuscitado dos the mortos, scripture says he was born from the dead. as escrituras dizem que ele nasceu dos mortos. But more
Mas mais do que isso, was the firstborn from the dead. ele é o primogênito dentre os mortos. Firstborn implies others will follow. E se ele é o primeiro a nascer, isso implica que há outros que o seguirão. And I'm looking at some of those folks right now. E eu estou olhando para esses que nasceram depois dele também. Men and women in this room Homens e mulheres neste lugar, will also be born from the dead. que também nascerão de dentre os mortos. Jesus Christ went in front of you, Porque Jesus Cristo foi primeiro, foi antes de você. became the firstborn from the dead. E se tornou o primogênito dentre os mortos. Now, because you place your faith in the cross of Christ, E agora, porque você coloca a sua fé na cruz de Cristo, you also will be born from the dead. você também é nascido dentre os mortos. This is the hope of our gospel. Essa é a esperança do nosso evangelho. I have 3 children. Eu tenho 3 filhos. My children are 41 Meus filhos têm um 41 anos, 39 and 35. e 35. When I had my firstborn, Quando eu tive o meu primeiro filho, meu primogênito, his name is Joel. o nome dele é Joel. When Joel was born, Quando Joel nasceu, it was back in the 1900s. foi lá nos anos 1900. Back in the 1900s, E lá nos 1900, you did not know what color to paint the bedroom before the baby was born. você não sabia de que cor pintar o quartinho do bebê antes que ele nascesse. Back in the 1900s, Lá nos 1900, there was none of this nonsense não havia nada dessa coisa doida of buying presents for the baby before the baby is born. de comprar presentes para o bebê antes mesmo que ele nasça. In the 1900s, you didn't know the gender of your baby in advance. Lá em 1900, lá em 1900, você não sabia o gênero do seu bebê antes mesmo que ele nascesse. You didn't know what you were having until the baby came out. Você não sabia o que ia ser até que ele saísse, até que ele nascesse. I'm in the birthing room with my wife. Então eu estou lá na sala de parto com a minha esposa. We don't know if it's a boy or a girl. Não sabemos se é menino ou menina. Her eyes changed. Os olhos dela mudaram. Something came on my wife. Alguma coisa aconteceu com a minha esposa naquele momento. She takes all the strength of her being Ela pega toda a força do seu ser and channels it on one task. e canaliza para uma única tarefa. I am watching the fight of the millennium. E eu estou lá assistindo a luta do milênio. She begins to push with all her Ela começa a fazer força com todo seu poder. hour after hour. Horas e horas e horas. She is trying to get a head this big Ela está tentando fazer uma cabeça desse tamanho, out of a space this big. sair de um espacinho desse tamanho. And I'm looking at this fight E eu estou olhando para essa luta and I'm thinking to myself, e eu estou pensando comigo mesmo. impossible. Impossível. This cannot happen. Não vai acontecer. As she is pushing, E enquanto ela está lá fazendo força, I literally thought to myself, eu literalmente pensei comigo mesmo. I cannot believe that 7 billion people have come into the world like this. Eu não posso acreditar que 7 bilhões de pessoas entraram no mundo dessa maneira. Was so intense. Foi tão intenso. And then when my second one came along, Então, quando meu segundo filho nasceu, her name is Katie. o nome dela é Katie. When Katie came along, Quando a Cat nasceu, she just came out. ela simplesmente saiu.
que aconteceu aqui? I was expecting an encore. Eu estava esperando algo muito mais difícil. And that's when I learned something E about the firstborn. foi ali que eu aprendi algo sobre o primogênito. The firstborn is often the hardest. Geralmente, o primogênito é o mais difícil de nascer. Not 100%, Não é sempre 100%, but I'm gonna go most of the time. mas eu vou dizer que a maioria das vezes é assim. And the reason the firstborn is usually the hardest, E a razão pela qual é tão difícil para o primogênito nascer it's for one simple reason. é por uma razão simples. The firstborn is opening a birth canal for the first time. O primogênito está abrindo o canal de parto pela primeira vez. Jesus Christ was the firstborn from the dead. Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. And he opened the birth canal of resurrection for the first time. E ele abre o canal de parto da ressurreição pela primeira vez. That was the big one. Ele foi o bebê grande. He took on the devil, Ele foi atrás de Satanás. the grave, Ele teve que aguentar o sepulcro, a morte. Ele teve que aguentar inferno. he took on the big boys. Foi ele que teve que superar os mais difíceis. And he pushed through the gates of Sheol. E ele faz força através dos portões do Seol. He opened the birth canal of resurrection for the first time. Ele abre a madre da ressurreição pela primeira vez. Made a way for us to follow. E faz um caminho para que possamos segui-lo. You are going to be born through the exact same birth canal. Você nasce através do mesmo canal de parto. But I've got good news for you. Mas eu tenho boas notícias para você. It's going to be a lot easier for you. Vai ser muito mais fácil para você. He went in front of you. Porque ele foi primeiro, ele foi antes. Opened a way through the birth canal of resurrection. E abriu a madre da ressurreição. And made a way so that we also can follow. E fez um caminho para que possamos segui-lo também. When you look at the cross, Quando você olha para a cruz, it appears on the surface that he's doing it from his hands and feet. a impressão que você tem é que ele está aguentando a cruz através das suas mãos e dos seus pés. But in our text, Mas no nosso texto, John 16:21, João 16, 21, Jesus is saying to us, Jesus está dizendo para nós: I'm doing the cross from here. eu vou passar pela cruz através daqui. Do your trial from here. Encare as tuas provações daqui. I find it helpful to identify the seat of the human spirit. Eu acho interessante a gente entender onde é o cerne do espírito humano. The seat of the human mind is here. O cerne da mente humana é aqui. The seat of the human will is here. O cerne da vontade humana é aqui. The Bible talks about being stiff-necked. A palavra fala sobre ser duro de cerviz. The seat of your convictions and values O cerne da onde estão os teus valores e as tuas convicções, your heart. teu coração. The seat of your feelings and emotions O cerne da onde estão as tuas emoções, os teus sentimentos. in the bottom of your guts. Bem aqui embaixo, nas suas entranhas. Somewhere between your feelings and your convictions. E entre os teus sentimentos e as tuas convicções, nesse espaço, Your spirit. teu espírito se encontra. The human spirit functions from the center of your being. O espírito humano funciona a partir do centro do ser humano. Jesus said that out of your belly would flow rivers of living. Jesus fala, do seu interior fluirão rios de águas He vivas. was speaking about the Holy Spirit.
E ele estava falando a respeito do Espírito Santo. When the Holy Spirit connects with your spirit, Quando o Espírito Santo se conecta com o teu espírito, he connects with you right. ele se conecta com você dessa região. It's time to get in touch with your spirit. É bom que você comece a aprender onde está o seu espírito. If it helps you, you can put your hand there right now. Se te ajuda, coloca a sua mão aí onde está o seu espírito. This is where your spirit functions from. É daqui que o teu espírito funciona, trabalha. So when I want to connect with the Holy Spirit, Então, quando eu quero me conectar com o Espírito Santo, I don't go here. eu não vou aqui. I don't even go here. Eu nem mesmo me conecto daqui. I go right here. Eu vou daqui. And Jesus did the cross from here. E Jesus encarou a sua cruz a partir daqui. He did it with his spirit. Ele fez com o seu espírito. And he began to push on the cross. E ele começou a fazer força na cruz. His spirit De seu espírito. birthed our redemption. Para dar à luz a nossa redenção. You're pregnant with promise. Você está grávido, grávida de promessas. That's why you're eating double right now. É por isso que você está comendo o dobro nesse momento. That's why you're feeding on the Word of God so much right now. É por isso que você tem se alimentado tanto da palavra de Deus. That's why you have this crazy appetite for the Word of God. É por isso que você tem esse apetite louco pela palavra de Deus. Got a promise in your spirit. Porque você tem uma promessa no seu espírito. You get a promise from God in your spirit. E quando você recebe uma promessa de Deus no seu espírito, Grow that baby. você precisa aprender a crescer e a nutrir esse bebê. Starve your promise. Não deixe a sua promessa morrer de fome. You get a promise in your spirit. Quando você recebe uma promessa no seu espírito, Lots of faith food. você precisa de muito alimento para a fé. High carb intake Uma ingestão de altíssima caloria in the Word of God. na palavra de Deus. Grow your promise. Faça a sua promessa crescer. Feed your promise. Alimente a sua promessa. Bring it to full term. Traga ela a termo. Harness your sufferings. Pegue e tome posse do seu sofrimento Sufferings into contraction e transforme eles em contrações. and push. E faça força. Push in the spirit. Faça força do seu espírito. Birth what God is doing in your life, E dê à luz aquilo que Deus quer fazer na sua vida, your family, na sua família, and in your generation. na tua geração. Somebody goes, this trial is killing me. Talvez alguém esteja dizendo, meu Deus, essas provações estão me matando. And God goes, I don't see a tomb. E Deus diz, eu não vejo um túmulo, I see a womb. eu vejo um útero. When I saw that the cross was childbirth, Quando eu entendi que a cruz era como um trabalho de parto, John 16:21, João 16, 21, I began to see this principle throughout the entire Word of God. eu comecei a ver esse princípio em todas as escrituras, toda a palavra de Deus. The very thing that we thought was going to be our tomb Exatamente aquilo que nós achávamos que seria o nosso túmulo is redeemed by the power of God. é redimido pelo poder de Deus Becomes a womb e se transforma em um útero to birth God's purposes. para dar à luz aos propósitos de Deus para a sua vida. Two more illustrations of this, and then we're going to pray. Mais duas ilustrações sobre isso, então vamos orar. And there's going to be opportunity today E haverá oportunidade hoje for you to bring your womb
para que você traga o seu útero até aqui a Jesus. We're going to prophesy over your life today. E nós vamos profetizar sobre a sua vida hoje. It's not a tomb, it's a womb. Não é um túmulo, é um útero. So get ready. We're going to be praying for people. Então, se prepare, porque nós vamos orar pelas pessoas hoje. I'm going to illustrate it from Jacob and from John, and then we're going to pray. Eu vou trazer uma ilustração de Jacó, uma de João, e então nós vamos orar. First of all, Jacob. Primeiro, Jacó. God takes Jacob's family of 70 from Canaan. Deus toma a família de 70 pessoas de Jacó e tira ela de Canaã And places them inside Egypt for 400 years. e coloca essa família dentro do Egito por mais ou menos 400 anos. God, why did you do this to your friend? Deus, por que você fez isso com essa família? They were not 400 happy years. Eles não foram 400 anos felizes. I'd like to answer that question. E eu gosto de responder essa pergunta. Back in the day of Jacob, Na época de Jacó, the number one killer of human population was war. o que mais matava a população mundial eram as guerras. Jacob, if I leave you and your family up in Canaan, Jacó, se eu te deixar com a tua família lá em Canaã, you are going to be hit with warfare from every direction. você vai ser atingido por batalhas de todas as regiões, de todos os lados. Population as a family is going to be continually undermined. E a tua população, a família a população da tua família vai começar a diminuir cada vez mais. And you will never get large enough as a family to take your promised land. E vocês nunca, como família, terão o tamanho suficiente para tomarem posse da terra prometida. So let me do you a favor. Então, deixa eu fazer um favor para vocês. Let me put you in a womb. Deixa eu te colocar dentro de um útero. And God puts the nation of Israel inside the womb of Egypt. E então Deus coloca a nação de Israel dentro do útero do Egito. Egypt was a womb for Israel. O Egito se transforma em um útero para Israel. 400 years, Por 400 anos, Egypt protected the family of Jacob. o Egito protegeu a família de Jacó. For 400 years, Por 400 anos, the family of Jacob did not suffer a single casualty to war. a família de Jacó não perdeu uma única pessoa para a guerra. They just kept growing. Eles só continuaram a crescer. They grew so large inside the womb of Egypt E eles ficaram tão grandes dentro do útero do Egito that by the time the baby was born, que no tempo certo o bebê nasceu. Israel came out a nation. Israel sai do Egito uma nação. Can a nation be born in a day? Pode uma nação nascer em um dia? Well, Bom, if you're in a womb for 400 years, se você está num útero por 400 anos, you can get big enough você pode ficar bem grande to become a nation. para se tornar uma nação. And when Israel came out of Egypt, E quando Israel sai do Egito, they were big enough to take their promised land. eles eram grandes o suficiente para tomarem posse da terra prometida. God puts you in a womb to grow you. Deus te coloca dentro de um útero para te fazer crescer. That's why you can't move right now. É por isso que você não consegue se mexer nesse That's momento. why you have no options right now. É por isso que você está sem opções nesse That's momento. why you're having such a horrible day right now. Por isso que você não está tendo um dia tão bom hoje. Because when you're in a womb, Porque quando você está num útero, you are not having a good day. você não está tendo um dia muito bom. God, what are you doing with my life? Deus, o que você está fazendo com a minha vida? It's going nowhere. Não está indo para lugar nenhum. I can't even leave Joinville. Eu não consigo nem sair de Joinville. What is going on in my life? O que está acontecendo com a minha vida? God goes, E Deus diz: I'm growing you.
Eu estou te fazendo crescer. When you're in a womb, Quando você está dentro de um útero, get large. aproveite para crescer. Grow in the word. Cresça na palavra. In prayer. Cresça em oração. Fasting. Cresça em jejum. In the knowledge of Christ. Cresça em conhecimento de Cristo. Intimacy with Jesus. Cresça em intimidade com Jesus. Cresça em amor. Cresça em fé. Grow in humility. Cresça em humildade. Righteousness. Cresça em retidão. Holiness. Cresça em santidade. It's time to get large. É tempo de crescimento. By the time you come out of this womb, Para que quando você sair desse útero, you will be so large in the heart of God. você estará tão grande no coração de Deus, You'll be able to enter your promise. que você vai ser capaz de entrar na sua terra prometida, pegar as suas promessas Habit your promise. e habitar nas suas promessas, segurar as suas promessas. The reason that the contractions of the 400 years were so intense A razão das contrações dos 400 anos terem sido tão intensas it was a real big baby. é porque o bebê era muito grande. Is it possible that the reason your sufferings are so intense Será que a razão pela qual as tuas contrações estão tão intensas because of what God is birthing in your life? não seja pelo que Deus quer trazer à luz na sua vida? Turn your sufferings into contraction. Transforma os teus sofrimentos em contrações. Push. Faça força Bring to birth what God is doing in your life. e dê à luz aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Egypt, the children of Israel in Egypt were talking like this. E os filhos de Israel estavam falando assim no Egito: Egypt is killing. o Egito está nos matando. They are killing our babies. Eles estão matando os nossos bebês. They have us in forced slave labor. Eles nos colocaram em trabalho forçado, em trabalho escravo. Egypt is killing. O Egito está nos matando. God goes, E Deus dizia: I don't see a tomb. eu não vejo um túmulo, I see a womb. eu vejo um útero. That's Jacob. Isso é a história de Jacó. Now John. Agora João. And then we're going to pray. E então vamos orar. Our story about John, he's in his 90s. Agora na nossa história, João está nos seus 90 And anos. he has been banished to the prison island of Patmos. Ele foi mandado à prisão em Patmos, foi exilado lá. Caesar is like, let's just remove the man's influence from society. César disse: vamos tirar a influência de João da nossa sociedade. Send him off to Patmos E o envia à ilha de Patmos. and let Patmos be the old man's tomb. E que Patmos seja o túmulo deste velho. God goes, E Deus diz: I don't see a tomb. eu não vejo um túmulo. Revelation 1:10 for the screen, please. Apocalipse 1:10, por favor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. He did his prison from here. Ele encarou a sua prisão a partir daqui. What do you do with a guy who does his prison from here? E o que você faz com um cara que encara a sua prisão a partir daqui? Você não consegue pará-lo? You can't shut this down. Você não consegue fazer isso acabar, parar? To incarcerate this. Você não consegue encarcerar isso. You can't imprison the Holy Spirit. Você não consegue encarcerar o Espírito Santo. Chains for the Holy Não há correntes para o Espírito. limitations. Não há limites para o Espírito. Unfettered Holy Spirit. O Espírito Santo é ilimitado. Unrestrained Holy Spirit. Ele é desenfreado, o Espírito Santo. Unlimited
Spirit. Ele é ilimitado, o Espírito Santo. John got in the Spirit. Quando João entrou no reino do Espírito, History is going to be changed. a história foi mudada. Caesar, maybe you can keep John inside your prison. César, talvez você consiga fazer João permanecer dentro da sua prisão. Maybe you can keep John from getting out. Talvez você consiga impedir João de sair, But you can't stop Jesus Christ from walking in. mas você não pode impedir que Jesus entre nessa cadeia. Because the man who has feet of fine brass. Porque o homem que tem os pés como bronze reluzente, This is Revelation 1. isso é o que fala Apocalipse 1, Who has feet of polished brass. o homem que tem os pés como bronze reluzente, Walks wherever he wants to walk. anda aonde quer que ele vá, que ele quer ir. On the wind. Ele pode andar no vento, Walk in storm. ele pode andar em tempestades, On clouds. ele pode andar em nuvens, Walk on fiery stone. ele pode andar sobre as pedras abrasadas, Walk on broken glass. ele pode andar sobre vidro quebrado, Walk on water. ele pode andar sobre as águas, Walk through walls. ele pode passar através de paredes. Nothing stops him from walking where he wants to. Nada o impede de entrar aonde ele quer entrar. Daniel, maybe you can't get out of your lion's den, Talvez você não consiga sair da cova dos leões, but they can't stop Jesus Christ from walking into your life. mas ninguém pode impedir Jesus de entrar na sua cova com você. Meshach and Abednego, maybe you can't get out of your fiery furnace. Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez vocês não consigam sair da fornalha ardente, Nobody can stop the man with feet of fine brass mas ninguém pode impedir o homem com os pés como bronze reluzente into your fiery. de entrar dentro da tua fornalha ardente. Peter, maybe you can't get out of Herod's prison, Pedro, talvez você não consiga sair da prisão de Herodes, but nobody can stop Jesus Christ from walking into here. mas ninguém consegue impedir Jesus de entrar nessa prisão. And Silas in your Philippian jail, maybe you don't know how to get out of your jail, Paulo e Silas, talvez vocês não saibam como sair dessa prisão em Filipos, but nobody can stop Jesus from walking into your jail. mas ninguém pode impedir Jesus de entrar na sua prisão. There is no circumstance he cannot walk into. Não há circunstâncias que o impeçam de entrar. There is no marriage that he cannot walk into. Não há casamento que ele não possa entrar. He can walk into your family. Ele pode entrar lá na sua família. He can walk into Rio de Janeiro, Ele pode entrar no Rio de Janeiro, where your son is living on the street. aonde o seu filho está vivendo nas ruas. Walk into the pit that your son is living in right now. Ele consegue entrar nesse poço da onde o seu filho está vivendo. There's no prison in Brazil that can keep him out. Não há prisão no Brasil que o possa impedir de entrar. Hospital in Brazil that can keep him out. Não há hospital no Brasil que ele não possa entrar. Family in Brazil that can keep him out. Não há família no Brasil que não possa deixá-lo entrar. Wherever he wants to walk. Ele entra aonde quer que ele quer entrar. Jesus Christ walked into John's prison. E quando Jesus entra na prisão de João, Now history is going to be changed. agora a história será mudada. Because Jesus and John got together in prison. Porque João e Jesus se encontraram na prisão. That's the combustible mix. Essa é uma mistura combustível, de combustível. Changes human history. E é isso que vai mudar a história da humanidade. You and Jesus get together in your trial. Quando você e Jesus se encontram nas suas provações. You and Jesus get together in your prison. Quando Jesus e você se encontram lá na sua prisão. Now history is going to be Agora a história vai começar a ser mudada. And from the tomb of Patmos. E do túmulo que era Patmos. I did not say that
Eu não disse isso bem direitinho. From the womb of Patmos Do útero de Patmos comes a book, tem um livro, sai um livro. book of Revelation. O livro da revelação, o livro de Apocalipse. Revelation was birthed on Patmos. O livro do Apocalipse veio à luz em Patmos. That book has been rumbling through human E history. esse livro tem trazido transformação para a história humana. Rumbling through Brazil today. E está trazendo transformação para o Brasil hoje. History was changed. E a história foi mudada. Man did his prison from here. Porque um homem encarou a sua prisão a partir daqui. It's time to go to your spirit. É tempo de você entrar no seu espírito. Across the room now. Por todo esse lugar aqui agora. Every one of us, let's go to our spirit. Todo mundo, vamos entrar e vamos nos conectar com o nosso espírito agora. Just talk to Jesus. Fale com Jesus. Tell him, Lord, I'm going to do it for my spirit. Fale para ele, Jesus, eu vou começar a encarar as coisas espiritualmente, a partir do meu espírito. I'm going to do my marriage for my spirit. Eu vou encarar o meu casamento a partir do meu espírito. I'm going to take care of my kids from my spirit. Eu vou cuidar dos meus filhos a partir do meu espírito. I'm going to run my business with my spirit. Eu vou administrar os meus negócios com o meu espírito. I'm going to hire employees with my spirit. Eu vou contratar pessoas a partir do meu espírito. I'm going to do this prison from my spirit. Eu vou encarar a minha prisão com o meu espírito. The sufferings of my trial, Os sofrimentos da minha aprovação, I'm going to do it from my spirit. eu vou encará-los a partir do meu espírito. And by the grace of God, E pela graça de we Deus, are going to birth what God is doing in our life. nós vamos dar à luz ao que Deus quer fazer nas nossas vidas. You thought this would be your tomb. Você achava que essa situação seria o seu túmulo. Today we have a word for you in the Holy Spirit. E hoje, no Espírito Santo, nós temos uma palavra para você. It's not a tomb, it's a womb. Não é um túmulo, é um útero. Pastor, could I ask for your help? Pastor, posso pedir a sua ajuda, por favor? I would like to have around 40 of our leaders along Eu gostaria the front of our entire building. Eu gostaria que tivesse 40 dos líderes aqui na frente, mais ou menos, por todo esse espaço. We're going to be here to pray with you. E nós vamos estar aqui para orar por você. If you are a brother and you come to a brother for prayer, Se você é um irmão, então você vem até aqui à frente e procura por um irmão para orar por você. brother may actually put his hand right on your spirit. E pode ser que esse irmão vá colocar sua mão sobre o seu espírito. And he's going to prophesy over your spirit. E ele vai profetizar sobre o seu espírito. It's not a tomb, it's a womb. Não é um túmulo, é um útero. You're a sister. Se você é uma irmã You come to a sister for prayer. e você vem até uma irmã aqui na frente por oração, Actually put her hand right on your spirit. talvez ela imponha suas mãos diretamente no seu espírito. She's going to prophesy over your life. E ela vai profetizar sobre a sua vida. This is not a tomb. Isso não é um túmulo. This is not the end. Esse não é o fim. You shall not die. Você não morrerá. Shall live. Você viverá. God's going to grow something in Deus vai fazer crescer algo dentro de você. fulfill his purpose in you. E Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. Very thing that they said was going to kill you E exatamente aquilo que disseram que seria o seu fim, que iria te matar, is going to become the very thing that produces the life of God in your generation. exatamente isso vai produzir a vida de Deus na sua geração. The worship team is welcome to come. O time de adoração, o grupo de louvor pode subir. Some vocabulary Mais coordenadores response. de todas as bases. Para que vocês podem subir, para que vocês entreguem para nós música, que a gente possa adorar o Senhor com uma música. Invite everyone in the room to stand. E eu convido para que todo mundo aqui fique de pé. Everyone in the room, let's go to our spirit.
Todo mundo que está aqui neste lugar, se conecte com seu espírito agora. Give your spirit to God. Entregue o seu espírito a Deus. Talk to Him. Fale com Ele. I'm going to do it for my spirit. Eu vou fazer todas as coisas espiritualmente. And if you would like someone to pray with you, E se você quer que alguém ore por você, I'm going to be praying some dangerous prayers up here. nós vamos estar orando orações perigosas aqui na frente hoje. I'm going to be prophesying to some tombs. Nós estaremos profetizando sobre alguns túmulos. Become a womb in Jesus' name. Tu vais te tornar um útero em o nome de Jesus. Like someone to pray with you. If you would like someone to pray with you, Se você gostaria que alguém orasse por você, while we worship together, enquanto nós estamos adorando, you are welcome to come and receive prayer. você é muito bem-vindo para vir e receber essa oração. Grow your promise. Faça crescer a sua promessa. Bring it to full term. Traga ela a bom termo Push in the spirit. e faça força no espírito. Birth what God is doing in your E dê à luz aquilo que Deus quer fazer na sua vida. The grace of Jesus be with you. Que a graça de Jesus esteja sobre você. Amém.